Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Estatística e Probabilidade, né, com um referencial teórico aqui, o livro do Costa Neto. Então, no canal ainda tem alguns vídeos, só que lá a gente fala sobre a apresentação do Bussab, né? Então, nesse caso aqui, vamos continuar com Costa Neto, tá bom? O tema da aula de hoje é estatística descritiva, né? Então, como que a gente pode representar dados através de gráficos, né? Por meio de gráficos. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente pode dividir aqui em duas etapas, né? Se as minhas variáveis forem qualitativas ou se as minhas variáveis forem quantitativas. Então, nas qualitativas, a gente tem um conjunto limitado de gráficos, de possíveis gráficos, enquanto nas quantitativas a gente tem uma gama maior, né? Porque como a gente está falando de quantidade, existem mais análises a serem feitas com números do que com qualidades específicas de uma grandeza, tá bom? Os dois tipos de gráficos utilizados nas qualitativas vão ser os de barras verticais, que é o que a gente conhece aí comumente pelo gráfico de colunas, e o gráfico de setores, também conhecido pelo gráfico de pizza. Então, imagina que nessa pesquisa a gente tenha, deixa eu voltar aqui, 135 candidatos a vagas de um concurso de pós-graduação. Então, foi constatado e analisado o grau de instrução dos candidatos. Então, o grau de instrução é uma variável qualitativa, porque ou você tem lá, né, ensino médio, ensino superior, ensino fundamental, pós-graduação, enfim, ou a formação mesmo específica da graduação. Pelo jeito aqui, de pós-graduação, obrigatoriamente todo mundo teria que ter uma graduação, né? Então, imagina que você tem aqui essa tabela, aonde 38 pessoas eram engenheiros, 30 eram economistas, 35 administradores, 15 contadores e 17 seria outros, tá? Uma tabela simples, ela é dada somente até aqui, tá? Então, até a tabela simples, ela tem a minha grandeza e a frequência, colocado aqui o total de pessoas entrevistadas, nesse caso são 135, mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre a tabela completa, né, que eu exijo um pouco nos exercícios. Então, essa seria uma representação, né, por meio da tabela simples. Mas não fica muito visual, porque, de certa forma, a pessoa deveria entender alguma coisa aqui a respeito dessas informações, né? Se a gente quer colocar de uma maneira mais apresentável, digamos assim, não que aqui esteja incorreto, tá? A gente vai utilizar os gráficos. Então, eu posso fazer um gráfico de barras. Nesse aqui eu utilizei barras horizontais, tá? Que é antes a gente chamava horizontais. A gente chamava somente gráfico de barras, tá? Que não é horizontal. Mas hoje, numa nomenclatura mais moderna, barras verticais são as colunas e barras horizontais são as barras, né, de antigamente. Então, a gente coloca aqui as grandezas, no caso do eixo Y, colocamos quais são as minhas grandezas, e no eixo X representaria a frequência, né? Nesse caso aqui, engenheiros a gente teria entre 30 e 40, economistas 30, administradores entre 30 e 40, né? Até o livro não traz, mas numa simbologia mais moderna, a gente costuma colocar um rótulo no gráfico, principalmente porque dependendo da minha escala adotada, eu não vou saber que esse número aqui, qual o valor exato dele, né? Eu sei que passou da metade, então deve ter mais que 35, ou é 36, ou é 37. Então a gente costuma colocar, lá são 38, um rótulo aqui na frente, justamente para ficar mais fácil ainda a leitura desse gráfico, né? Então, aqui 35, 15 e 17. Meio estranho esse gráfico aqui, né? Mas tudo bem. Gráfico, então, de variável qualitativa. Ou então a gente representa ele por um gráfico de pizza, né? Então, aqui a gente vai precisar de algumas técnicas matemáticas para fazer esse gráfico de pizza. Lembrando que uma circunferência composta de 360 graus, né? Então, a gente pode fazer por regra de 3. Então, se 360 representa qual a quantidade de pessoas? 135 pessoas que responderam, pessoas. Então, eu quero saber administrador, que são 38 pessoas. Aqui vai dar X.
né? Então, eu faço a resolução aqui, multiplico cruzado, pode simplificar. Deixa eu ver aqui qual é o valor que vai dar. Aqui seria 135x igual a 38 vezes 360, e vai passar o 135 dividindo, né? Ou dividir os dois lados por 135. Isso aqui vai dar 101,3 graus, né? Então, a gente pode aí, se no médio a gente vê bastante isso, como que a gente pode fazer esse gráfico, né? Se eu pensar que uma pizza tem 360, dividir em 2 é 180, dividir em 4 é 90. Então, seria uma fatia dessa de 90, um pouco mais avantajada aqui, né? Então, essa seria um esboço, né? Eu não vou falar que é o gráfico em si, porque eu teria que pegar o valor exato. Aqui teria a parcela de administradores, certo? Que aqui deu 25,9%. Como é que eu sei a porcentagem? Já é um elemento que as minhas tabelas completas têm. É chamada de frequência relativa. Então, eu falo que é relativa porque depende do total de pessoas. Como é que eu acho isso? É só dividir o valor, pode fazer por regra de 3, tá? Sem problema nenhum, que é 135 pessoas equivale a 100%, 38 pessoas vale X. De certa forma, a gente pode somente dividir a quantidade de pessoas, fazer uma razão, pelo total. Isso aqui dá o mesmo valor, só que nessa conta eu tenho esse valor. Estou baseando por causa desse aqui, tá? Eu vou ter um número decimal. E decimal para transformar em fração, basta que eu ande duas casas com a vírgula para a direita, que eu transformo ele em porcentagem. Então, aí vai a técnica que você decidir para fazer essa construção, tá? Então, variáveis qualitativas são só esses dois que a gente encontra por aí, tá bom? Já as quantitativas, né? Então, aqui não é qualitativas, eu vou mudar lá no material. Quantitativas, temos uma maior gama de gráfico, tá? Vamos então pensar lá o que eu falei a respeito de tabela completa ou tabela simples, né? Então, o que ela vai ter? A tabela completa, ela vai ter a variável, ela vai ter a frequência absoluta, que é o valor absoluto, o número absoluto, naquele caso aqui em cima, né? Seria 38 pessoas. Ela vai ter a frequência absoluta acumulada. O que é isso? Cada linha que vai vindo na minha tabela, eu vou acumulando. Ah, então isso aqui foi 5 pessoas, e aqui de baixo foi 10, então na segunda linha já acumulou 15. Ah, tem mais 7 pessoas na terceira linha, então já tinha 15. Com 7, acumulou em 22. Vocês vão ver que na frequência acumulada, quando você chega na última linha, dá exatamente igual ao total de pessoas investigadas, né? Se não der diferente, é porque você errou alguma coisa aqui na frequência acumulada ou na frequência relativa, tá? Relativa não, absoluta com a absoluta acumulada. E agora a gente adiciona a frequência relativa, tanto absoluta quanto acumulada. Então, a absoluta, né, a frequência relativa absoluta seria em porcentagem. Então, a gente representa a porcentagem e também pode ir acumulando essas porcentagens até no final dar 100%. Uma característica que a gente tem quando a gente opta em fazer a frequência relativa, que às vezes pode dar número decimal. Então, pode ser que lá na sua acumulada, você vai somando, somando, na última você tenha 99,99%. Aí a gente faz um ajuste, né? Então, ao invés de colocar 99, como as minhas contas deu número decimal, eu posso tranquilamente representar 100%, tá? Então, não tem problema nenhum. Esse ajuste a gente faz sempre lá na última coluna, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo, então, ó. Considere uma pesquisa dentre 20 peças de uma montadora, quantas apresentavam certo número de defeitos. Esses foram os meus resultados. 2, 4, 2, 1, 2, 3, 1. Então, aqui nós temos 20 peças, 20 informações e quantos defeitos tinha cada uma dessas peças, né? Vou transformar isso numa tabela. Então, como que eu faço isso numa tabela completa? Vamos fazer aqui. Deixa eu pegar o exemplo. A gente já transforma uma tabela completa. Aqui.
Vamos lá, ó. Como que isso vai ser feito? Primeira coisa que eu vou fazer é uma tabulação. O que é isso? Organizar esses dados tabulados, tá? Pode ser em forma de tabela também, tanto faz. Do jeito que está aqui, fica um pouco complicado eu fazer. Então, como a gente viu na semana passada, eu vou construir o meu rol, que determina esses valores em ordem crescente ou decrescente. Então, eu posso pensar tem 4 zeros, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 números uns, que não faz muito sentido a gente fazer isso, mas à medida que a gente for avançando, vocês vão vendo que é importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 2 são 3, 4, 5. São 5 números 2. 3 a gente tem 1, 2. Tem 1, 4 e 1, 5. Então, como é que eu vou construir a tabela? Então, eu estou pensando nos números de defeitos, né? Número de defeitos dessas peças. Então, a gente pode colocar aqui número de defeitos. Eu tenho opções de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vem aqui a minha frequência, que a gente chama de F. Quantos tem de cada uma? Então, a gente tem 4 zeros, 7, 1, 5, 2, temos 2, 3, 1, 4 e 1, 5. Vamos verificar aqui se isso dá 20. 11 com 7, 18, 20. Então, beleza. Agora eu tenho a minha frequência acumulada. Ó, a primeira linha teve 4, então acumulou 4. Se na segunda linha eu já tenho 7, 4 mais 7, acumulei 11. 11 com 5, acumulei 16, com 2, 18, com 1, 19, e aqui 20. Perceba que eu tenho o mesmo valor aqui, que é 20, tá? E agora a gente vem na frequência relativa. Então, uma frequência igual a 4, ela representa quantos por cento em relação ao 20? A gente pode fazer regra de 3 ou então divide 4 por 20, que dá 1 quinto, que dá 20%. Então, nós temos 20%, a frequência relativa acumulada em 20%. Outra maneira de fazer, gente, ó, se o total é 100%, 100 se eu dividir por 20, dá 5% cada frequência. Então, isso aqui eu tenho 7, vai dar 35, né? Acumulou 55. 5 vezes 5 dá 25%. Acumulei 80. Aqui dá 10%, que são duas. Acumulei 90. Uma dá 5%, acumulei 95%, e uma dá 5%, acumulei 100%. Então, o total aqui da relativa também é 100%. E isso a gente representa numa tabela, tá? Então, isso daqui que eu estou querendo dizer quando eu tenho tabela completa. Então, além dela ter a grandeza, a variável e a frequência, ela vai ter a frequência, né? A frequência absoluta, ela vai ter a absoluta acumulada e a relativa, a relativa em porcentagem e a relativa, né, acumulada. Um parênteses que a gente pode fazer, algumas tabelas vocês podem não encontrar como porcentagem, mas sim como número decimal, dá na mesma, tá? Então aqui, em vez de 20%, a gente colocaria 0,2, 0,35, e lá no final deveria somar 1, que representa 100%, né, uma unidade, tá bom? Então, o que foi? Como que fica esse gráfico? Se eu quiser fazer um gráfico de barras verticais, então eu posso representar dessa maneira. Nas barras verticais, a gente inverte. A frequência está no eixo Y, enquanto os resultados, que seriam as grandezas, está no eixo X. Tá? Por quê? Porque a gente precisa pensar no Y como uma grandeza que vai determinar a altura, né? Por isso que é chamado de colunas. No livro do Costa Neto ainda tem as frequências acumuladas. Pode ser que gere um gráfico daquela frequência acumulada, né? Estava em 5, depois acumulou ali para 12, e foi acumulando 18, 16,
depois aqui 18, aqui 19 e aqui 20. Também não é muito comum, mas a gente pode encontrar gráfico de frequências acumuladas, tá? Gráfico de barras horizontais, então, aqui vai inverter, nós temos as grandezas, os valores, né, no X, e no Y, nós temos aqui apenas as grandezas, que representa o número de defeitos de cada peça, tá bom? Isso aqui eu fiz no Excel, por isso que ficou bonitinho assim. Gráfico de segmento, que é o gráfico de linha, né? Geralmente a gente utiliza ele quando a gente quer analisar crescimento e decrescimento de uma grandeza. Aqui a grandeza não é uma só, não está crescendo, né? Então, peças com defeito não faz sentido eu analisar tipo uma linha cronológica, né? Mas também é possível fazer, né? Então a gente tem mesma coisa do gráfico de colunas. Aqui no Y a gente tem a frequência, no X a gente tem as grandezas. Em vez de construir a coluna, nós fazemos pontos. Então a gente tem pontos em cada relação dessa daqui e a gente constrói aqui um gráfico de segmentos, um gráfico de linhas, tá? E o último, mais utilizado, o gráfico de pizza. Então, novamente, a gente vai fazer aquela regrinha lá para saber dessas 6 linhas que eu tenho, né? 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 defeitos em cada peça. Então, a gente faz lá cada uma o setorzinho dela responsável. Aqui eu coloquei só 5, mas eu poderia colocar a porcentagem, né? Então, aqui poderia representar 25%, 35%, 20%, aqui 5, 5 e 10. Também seria válido apresentar dessa maneira. Tá joia? Tem outros tipos de gráficos, porém, vai depender tudo do principal objetivo da pesquisa. O que eu quero mostrar nessa pesquisa? Então, eu vou fazer a escolha aí, a melhor escolha para o meu gráfico, tá bom? E aqui tem as atividades para serem feitas, né? Então, quando pedir tabela simples, basta ter 2 colunas com a grandeza X e a frequência dela. Representar graficamente, se não especificar qual gráfico, você vai fazer essa escolha, tá? De qual seria o melhor gráfico a ser feito. Essa daqui é para representar por meio de 2, então você vai fazer 2 tipos de gráficos, né? Eu não lembro quais são os exercícios que tem que fazer, mas se for, é dessa maneira, tá? A questão 3 aqui vai utilizar uma coisa chamada arredondamento para número inteiro mais próximo. Técnica de arredondamento tem uma quantidade de regras, mas basicamente a gente vai pensar assim: se o número for de 1 até 5, a casa anterior ganha uma unidade. Se for de 6 a 9, a casa anterior, aliás, né, Caio? A casa anterior aqui ganha uma unidade e aqui não ganha uma unidade, tá? Se for até 5, eu mantenho aquele algarismo. Então, vou fazer aqui a primeira linha. 3,67. Tem 2 casas decimais. Eu quero fazer ele para o inteiro mais próximo. Então, eu vou olhar aqui, ó. Para uma casa decimal, eu olho a segunda. A segunda é maior do que 5. Então, em vez de ser 3,6, vai ser 3,7. Agora, para fazer para o inteiro mais próximo. O inteiro que é o que está aqui. Então, eu olho para a casa da frente. Maior que 5, aqui ganha uma unidade. Então, aqui, esse valor a gente troca por 4. Vamos ver esse daqui, 4,10, né? Como que ele fica? Então, 4,10. A gente vai olhar para uma casa, a gente olha para a segunda. É menor do que 5. Então, aqui, mantém 4,1. Para o inteiro mais próximo, que é esse número, eu olho para a primeira casa. É menor do que 5, mantém. Então, aqui também a gente vai ter 4. Tá? Então, todas aqui estão em 2 casas. Você faz primeiro para uma casa e depois faz para o inteiro mais próximo. Essa seria uma das formas para fazer o arredondamento para o inteiro mais próximo, tá bom? Depois disso, você vai construir a tabela completa e construir um gráfico. Novamente, fica a critério de vocês qual gráfico vai ser construído, tá bom? Essas primeiras atividades eu gostaria que vocês fizessem manualmente, e à medida que a gente for avançando na matéria, a gente vai fazendo isso nos aplicativos, no Excel em específico, para facilitar os nossos cálculos, tá bom?
Então é isso, qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, fique com Deus e até mais.